bem, estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, meninas. Deixa eu só pegar o nosso link aqui. Encaminhar. Então, a gente vai deixando... Por enquanto, não tem ninguém ainda. A gente vai deixando o pessoal entrar. E a gente já começa. Então, a gente vai deixando... Por enquanto, não tem ninguém ainda. A gente vai deixando o pessoal entrar. Boa noite, Marciele. Boa noite, Karina, Regi, Vitória. Boa noite, professor Trajano. O pessoal está entrando. Olá, Isabela, Gi, Amanda, Lu, Evelyn. Oi, Kelly, Stephanie. Vão entrando. Gabi, Ana. Agora é às 9, né? Agora que tá 9 horas. Né? O tema de hoje é acne, hein? Já vão pensando aí nas perguntas que vocês vão fazer para a Andressa. Acne não é só para adolescente, né, Andressa? Não, todas as áreas aí, na verdade, né, todas as idades, né, acometem essa tipo de afecção aí. Eu acho que é uma das mais procuradas no mercado da saúde, beleza, estética, né, na área da dermatologia. E, claro, em parceria, né, com a gente que é profissional da área da estética aí também, farmacêutico, biomédico, esteticista, fisioterapeuta e por aí vai, façam associações, né, sinergias de tratamentos aí para ocasionar um bom tratamento para acne, né? Então, isso é muito bem-vindo aí para a gente cuidar, com certeza. Sim. Inclusive, a gente tem alunos aqui de estética, mas também nós temos os alunos de farmácia, tá? Aí já dá aquele gostinho, né, galera, para trabalhar na área da estética. Também quiser assistir as na palestras. manipulação dos medicamentos também, na manipulação, né, dos cosméticos, tem um nicho bem grande de mercado aí para atuação. Uhum, com certeza. Deixar, quando nós estamos com 28 já, chegar As uns turmas 50. têm ambos os gêneros, né? Mulheres e homens. Né? Na estética, na nossa sala, na nossa turma, só tem mulheres. Mas como a gente está com o pessoal de farmácia, daí os meninos por aqui. A Alice entrou de novo, ela que tinha caído. Oi, voltou?
Aqui tá difícil, essa internet hoje tá me judiando aqui. Eu tava rezando para mim, eu não caí. Ainda estou, não terminou. Hoje aqui tá terrível. Boa noite, Mayara. Agora que eu vi sua mensagem. Esperar mais uns 2 minutinhos e a gente já começa. Começar as meninas. Manda por e-mail, tá, Ana? Por aqui não. Daí por lá você tira, você me faz a dúvida e eu te respondo, tá bom? Tudo bem. A maioria está aí. Então vamos começar. Bom, então eu vou iniciar dando, boas-vindas. Obrigada, Andressa, por ter aceitado o meu convite, o convite da professora Alisson, foi ela que entrou em contato com você, então a gente agradece muito. Agradeço a todo mundo que está aqui presente, ouvindo, a nossa palestrante de hoje, que é um tema que, como a gente estava falando aqui no início, pode acometer qualquer pessoa de qualquer idade, que é o tema da acne. Então, o prof vai fazer uma breve descrição, tá, Andressa, da sua formação. Sim. E se você quiser complementar depois, fica à vontade. Tranquilo. Bom, pessoal, então agora às 21 nós temos como palestrante a Andressa Cunha. Ela vai trazer o tema Acne Combate, tratamento anti-acne de alta performance com efeitos probióticos. Bom, a Andressa, ela é farmacêutica esteta, mais de 10 anos aí no mercado de estética, tem MBA em cosmetologia, pós-graduada em dermocosméticos, mestrado em biotecnologia, professora em pós-graduação em estética e diretora técnica da BioAge. Tá certo, Andressa? Sim, tudo completinho aí. Com você agora, então. Muito obrigado, pelo convite, imensamente aí, pela confiança, do meu trabalho, algum tempinho aí, que nós estamos no meio, desse mercado da saúde, beleza e, consequentemente, a estética. Todos bem-vindos aí também, sejam todos bem-vindos à nossa super mega aula de hoje, que é sobre acne. Acho que é um tema bem pertinente, porque quando nós falamos de acne, é um tema que sempre aborda a parte da saúde, da pele, da autoestima dessas pessoas que acometem a esse tipo de afecção. Pode acometer, como a gente falou, todas as idades, principalmente acomete a questão da adolescência, mas sim, pode ter acne adulta, pode ter acne na parte infantil. Nós temos acometimento vários aí ao longo, quando nós falamos do tema acne. Eu vou aqui só fazer os nossos slides para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Só um momentinho. Aqui. Ok? Então, vamos lá. Quando nós falamos, desse mercado da acne, como eu falei para vocês, é um mercado que não existe uma única razão no surgimento dela. Tem vários fatores. Pode ser de medicações, efeitos colaterais, pode ser efeito de oclusão, obstrução, na verdade, dos nossos ossos, dos nossos poros, conhecidos assim mesmo. Claro, pessoal, aqui antes de eu começar realmente, peço que vocês interajam aí via chat, e se vocês não entenderem algo que eu fale, algum termo pertinente, pode levantar as mãozinhas aí, pode colocar no chat que a gente tira as dúvidas, ok? Porque às vezes eu posso falar alguns termos técnicos e ainda vocês estão no começo, no andar da carruagem, e às vezes pode não saber, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala desse acometimento acne, como eu falei, pode ser questões medicamentosas, efeitos colaterais,
pode ser o comprometimento da queratinização dessa pele, da obstrução dos ósseos, e, consequentemente, você tem aumento da produção de oleosidade. Aquele fluxo tradicional, natural, não ocorre mais. Acaba tendo uma superprodução de oleosidade pelas glândulas sebáceas. Outro detalhe muito importante e pertinente saber, que nós temos também a questão da hidratação intra e extracelular. Também é outro ponto pertinente. Então, não adianta você só controlar essa oleosidade, mas, primeiramente, você tem que controlar. A gente vai falar durante a aula a microbiota cutânea, a microflora cutânea, sim. Depois, você tem que cuidar a parte intra e extracelular de hidratação desta pele. E aí, sim, você compromete a parte de sebo regulador, queratolíticos, para a ação do controle dessa oleosidade. Então, esses 3 fatores estão atingindo a parte de peles com oleosidade, com peles com acne, ok? Então, assim, por isso que o tratamento mais efetivo é importante entender a sua fisiopatologia. Por isso que a gente falou no início agora da aula, né? Que é importante a gente associar vários profissionais, seja associação com médicos ou com outras áreas da saúde, né? Biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, esteticistas, são um complemento, é uma sinergia de tratamentos. Cada um faz a sua parte, e aí sim você tem mais relevância em seus resultados. E claro, o comprometimento de quem? Do paciente, do cliente, do outro lado. A gente sempre fala, 70% é função do seu cliente, é o seu paciente que tem que ter ações no dia a dia, de estilo de vida, de cuidado com a pele, do skincare, para você ter efetividade. E 30% somos nós, profissionais da área da saúde, beleza e estética, que vamos atuar nesse tipo de afecção. Normalmente você comete o quê? Os primeiros, né? Grau 1, grau 2, que vai se comprometer a comedões fechados e abertos, que são os cravos, ou, né, evoluir para uma acne mais severa. Mas nesse cuidado do preparo, nesse cuidado de uma boa limpeza de pele, é importantíssimo. Porque aí sim você faz todo um preparo, lembra? O reequilíbrio de toda essa pele. Então, entender esse tipo de situação, né, que vai equilibrar os fatores, estão evoluindo com o seu aparecimento. Alguns fatores pertinentes na imperfeição da pele também pode levar, primeiramente, desequilíbrio hormonal, principalmente a testosterona, que é o hormônio, né, principal aí, que vai favorecer com a enzima, né, 5-alfa-redutase, a sua transformação em dihidrotestosterona. Ele tem uma evolução muito maior de produção de oleosidade. É um dos gatilhos que vai produzir maior oleosidade. E, consequentemente, aonde que se apresenta maior disso? No gênero masculino. Ambos os gêneros, mas vocês podem perceber que ambos acaba atingindo maior a âmbitos masculinos. Região da face como um todo, região do pescoço, região aqui da parte mentoniana, da região das costas, são regiões que mais comprometem a oleosidade, produção e acometimento de comedões e acne. Então, a radiação é outro fator, radiação ultravioleta, luz visível e luz azul, também favorece. Todos esses fatores que eu estou falando agora são alérgenos, são fatores expossomes, que estão em exposição a agressores diariamente, frequentemente. Então, por isso que é importante, quando nós falamos de cuidado com a pele, seja acne ou qualquer outro tipo de afecção, tem alguns interferentes importantes. Esses são alguns deles, que são algumas imperfeições que podem comprometer esse tipo de afecção, mas também o estilo de vida, o gênero, a idade, o que ele já faz de tratamento, o que ele já usa de tratamento em casa, tudo isso vai interferir na sua avaliação e também no seu resultado. Então, isso tem que estar contido ali no seu tratamento. A questão do tabagismo, sim, a bebida alcoólica em excesso, a questão do tabagismo, da poluição ou mesmo do tabaco, vai trazer o quê? Processo de oclusão. Vai fazer o quê? Processo inflamatório. Consequentemente, radical livre. Consequentemente, sinalização para o quê? Para hipercromias, produção de melanina de forma acelerada, de forma desordenada. E, claro, também envelhecimento precoce nessa pele, porque aí você tem a desidratação, a perda de água transepidermal, que é o TIL conhecido, né? Então, você tem perda de todo um processo de estruturação de barreira. Então, ativar ácidos graxos, filagrina, para a conexão dos nossos queratinócitos, para a conexão de todas as barreiras de proteção de
barreira cutânea, que a gente chama, né, que é a parte mais superficial, que é as camadas epidérmicas, são importantes. E quando nós falamos também de alimentação, porque o nosso corpo é o que nós absorvemos de nutrientes. Esta é a resposta. Então, o seu corpo está com a suprir os nutrientes essenciais, super, né, que vão ajudar aí em todo o processo? Tem essa questão também. O estresse, o hormônio, né, principalmente o hormônio do cortisol, ele dá aquele alerta para você acordar, para você despertar, para você mover, né, para uma ação. Esse é importante, claro. Só que tem o outro lado do cortisol. Em picos desordenados, desequilibrados no seu corpo, o que ele vai promover? Produção de radical livre, processo inflamatório, processo de uma pele com fadiga, cansaço, opaca, vai ter mais cansaço, você vai ter menos, na verdade, energia e disposição, mais quadros de depressão, porque a acne leva a isso, a quadros de depressão, a baixa autoestima, a baixa motivação. Então, aqui são alguns interferentes que podem levar, né, no caso da presença da acne ou outros tipos de afecções, de uma forma geral, porque nós estamos falando de um sistema, de um corpo, nós estamos falando de uma pele, que é o maior órgão que protege aí o nosso corpo. Então, nós temos que cuidar de todo o processo. O que mais? Álcool, a gente já falou, alterações climáticas, sim, muito bruscas, né? Mudança de frio para calor, ar-condicionado, ar quente, ar frio, mudanças climáticas muito bruscas, alérgenos como ambientais e alérgenos também domésticos, ar-condicionado ou carpete, bichinho de pelúcia, animalzinho de estimação, são todos alérgenos, são todos interferentes do processo. O calor do chuveiro, do banheiro, né, como a gente fala, tudo é efeito acumulativo. A questão do calor da cozinha, se você trabalha na cozinha diariamente, se você cozinha constantemente, o calor que promove ali, né, alterações também no uso de cosméticos inadequados, porque eu falei, 70% é função do seu cliente, é utilizar skincare, rotina diária adequada. E aonde está essa rotina diária adequada? Com você, profissional, autoridade no assunto. Porque você vai direcionar a melhor performance para ele naquele momento, de tipo de pele, de estilo de vida, de idade, de como está o seu tratamento de consultório, combinado com o tratamento de skincare, né, de rotina diária. Então, o uso inadequado de produtos com bases não compatíveis com a nossa pele, muito gorduroso, muito pesado, ou comedogênico, ou até mesmo uma textura, né, que vai obstruir muito mais os nossos ossos, não são bem-vindos, o que pode provocar também a questão da acne. Aí entra a acne adulta, principalmente, né, resíduos de produtos inadequados ou deixar resíduos sobre a pele. Escutaram já aquela história, né? Vamos passar demaquilante, vamos passar um preparo de pele, uma boa higienização de manhã e à noite, 2 vezes ao dia? Por isso a importância da higienização. Por isso a importância de tonificar essa pele. Você manter a umectação, manter a água, manter todo um processo de pele saudável. Então, os cosméticos inadequados ou resíduos de produtos deixados sobre a pele também podem promover. Cuidados simples e diários, então, com a limpeza, com o uso de filtro solar, que é o remédio para a nossa pele, é uma blindagem, é proteção, é o que nós temos que utilizar. Tudo bem por aí, galera? Tudo certo até aqui? Então, quando nós falamos de acne, o aumento da secreção sebácea, nós temos um estreitamento e obstrução dos folículos pilosebáceos. E, consequentemente, você tem o desenvolvimento de bactérias. Hoje, até o nome aqui, eu peço desculpas, agora é o Cutimbacterium, né? Acnes, que é o original nome agora que eles colocam. E a manifestação, principalmente na área da face, no tronco, né? Na área dos ombros, na área das costas, é onde mais acomete a parte de oleosidade e acne. E principalmente na zona T, que é frontal, nariz e região mentoniana. Outros fatores também, que a gente falou, não só da testosterona, né, mas outras questões hormonais que podem levar para mulheres o ovário policístico, também que vai comprometer a região aqui mentoniana e pescoço. Pode perceber que pessoas que têm mais propício à acne, a sensibilidade, a inflamação nessa região,
grande chance dela ter ovário policístico. Aí você tem que fazer parceria com outro agente da saúde, que é o ginecologista. Apresenta seu trabalho, faz essa conexão e entra, né, com algumas medicações, muitas vezes, para você controlar o efeito tópico que você vai usar e o efeito ali da medicação. Então, é importante essa junção, essa conexão. Quando nós falamos aqui de uma foto ilustrativa, ó, a glândula sebácea, o folículo, então, quando você tem a obstrução, a oclusão, automaticamente, ó, não tem para onde sair, fugir, então você vai comprometendo e vai tendo um agravar do processo e a formação, então, da acne. O que nós aconselhamos bastante, né, se aconselha bastante a fazer, é, às vezes, drenagem, usar seborreguladores, queratolíticos, para favorecer essa questão de obstrução dos ossos. Por indução interna ou sistêmica, a acne pode ser medicamentosa, como eu falei para vocês, tem alguns efeitos colaterais de algumas medicações, a acne hormonal, a acne infantil. Normalmente, né, por questões do vínculo com a mãe do recém-nascido, você acaba comprometendo a área infantil, mas logo já, né, se balança, né, um balanço ideal aí hormonal da criança e já se volta ao normal. Já numa pele adulta, né, numa região de peles adolescentes e adultos, já compromete algumas regiões aqui, né, próximo ao pescoço e colo, regiões da face, principalmente a região zigomática, que é a maçã do rosto, a área da testa frontal. O que compromete bastante é a questão de cabelos também, né? O cabelo, couro cabeludo oleoso, isso compromete o seu trabalho. Então, como que ele lava esse cabelo em casa? Qual shampoo que ele usa, né? Se resíduos de oleosidade caem sobre o corpo dele ao longo do banho. Então, o cuidado é sempre higienizar bem esse couro cabeludo, sim, depois prender ele com uma toalha, caso ele seja mais, né, de porte menor ou comprido, e aí sim você lava todo o seu corpo, enxágua bem e sai do banho. Porque senão você deixa resíduos desses produtos, dessa oleosidade que saiu do couro cabeludo e compromete aí a região, então, de costas, né, e ombros. Então, cuidado desse detalhe. Outra questão de franja também, né, compromete bastante a região frontal, oclusão, obstrução, aí calor, o que favorece a proliferação. Então, cuidado com franja, se tem pele oleosa extremamente e acneica, evitar. Uso de boné, chapéu, ou manter, né, o couro cabeludo úmido também desfavorece o processo. Então, cuidados desses detalhes. Outro detalhe bem pertinente é ao você fazer um tratamento de processo de acne, né, ou qualquer outro procedimento facial, o ideal é sempre passar uma ficha de indicações do que ela pode ou não fazer. Uma das indicações a ela fazer é a troca de fronha de travesseiro, é a troca da toalha, que ela seca o corpo e o rosto, para não ter nível de contaminação ou resíduos ali que vão comprometer o seu processo, porque você fez um refinamento, você fez uma quebra de barreira, você fez uma sensibilização de início nessa pele. Então, ela está mais propícia. Então, o ideal é sempre fazer esses pequenos detalhes. Por indução externa ou contato, também, né, a galera do cutuco, que a gente chama cutuca aqui, cutuca ali, e começa a cutucar a pele. Machuca, pessoal. Além de machucar, tem a questão da cicatriz pós-inflamatória, né, do processo de hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, acne cosmética, ou acne ocupacional, ou acne mecânica, né, que a gente falou de cutucar, de machucar, acne escoriada, são tipos de acnes por indução externa ou de contato, e que pode comprometer todo o processo. Lesões. Então, a gente começa com comedores abertos e fechados, como é a foto primeira aqui de vocês, né? Onde nós temos a oxidação, aberto por oxidação, então ele fica enegrecido, e o branco que ele fica, né, encapsulado, então ele fica na forma, né, tradicional dele, que é esbranquiçada. Aqui nós temos um milho, aqui nós temos pústula, pápulas ou cistos, nódulos e foliculite. Tudo isso pode comprometer a lesão da pele. Tudo isso pode ser tratado também. Quanto mais recente, quanto mais precoce for, melhor vai ser a efetividade e
mais garantia você tem dos cuidados aí como uma profissional da estética. Aqui, ó, só uma foto ilustrativa, né? Comedões fechados, pústulas, pápulas, comedões abertos. Então, a gente pode comprometer toda a região aí da face, principalmente a área zigomática, aqui, área mandibular, a área zigomática, a área frontal, é o que mais compromete. Mas também pode aparecer, né, a região aqui auricular, né, dentro da orelha, pode comprometer, região do nariz, área nasal, também pode comprometer lesões aí presentes. Aqui são algumas fotos ilustrativas, então nós temos a pápula, que surge como um edema, vermelhidão, inchaço, né, desconforto ao encostar, ou pessoas chegam próximas para dar um beijo, para dar um oi, acaba também tendo uma sensação ali não muito agradável. Porque, como eu falei, acaba trabalhando bastante com essa questão de limiar de dor, né, dependendo da idade, dependendo do limiar de dor de cada pessoa, a questão da microflora cutânea, o reequilíbrio dessa estrutura, ou pode comprometer peles sensíveis e reativas, com presença de rosácea, couperose, telangiectasia. Nós podemos comprometer essas peles também com a presença de pápulas ou pústulas, como vocês estão vendo na foto aí com vocês. Então, conteúdo purulento é chamado, então, de evolução para uma pústula. Aí nós temos os nódulos, que tem uma estrutura idêntica à pápula, mas são maiores. Aí, claro, a gente já não entra nesse tipo de lesão como um tratamento, mas como complemento aí dos tratamentos médicos. E os cistos, né, que são grandes comedões que sofrem várias rupturas em encapsulação, então globulosos, tensos, salientes, com conteúdo pastoso e caseoso. Então, essa é uma foto também ilustrativa de formação de cistos aqui na pele dessa cliente. Aqui, ó, também. Então, compromete bastante esta pele. Então, o ideal é sempre 4 pilares principais: higienizar, tonificar, hidratar e fotoproteger. E na parte de hidratação ainda entra também os seborreguladores, os queratolíticos, os refinadores. Também você pode estar fazendo uma climatização no uso domiciliar, no skincare. Graus de acne, nós temos 4 principais. Que é apenas a presença de comedões, umas pequenas lesões praticamente não são inflamatórias. Acne 2, aí já tem a presença de inflamação. Pode ter a presença de pontos amarelos e pústulas aí. Grau 3, comedões, espinhas pequenas e lesões mais profundas, dolorosas, avermelhadas, inflamadas. Já o grau 4, como a foto mostra aqui, nós temos a presença do quê? De pequenas e grandes lesões císticas e com inflamação, com um aspecto desfigurante muitas vezes na pele do seu cliente. E aí, cicatriz de acne é muito mais presente consequentemente. Então, o cuidado com a exposição excessiva à radiação, ao cuidado da fotoproteção e da hidratação é fundamental em todo o processo de programa de tratamento que você irá fazer para o seu cliente. Aqui compromete até homens, principalmente, que têm barba, né? Compromete, porque você não consegue fazer ali a passada da lâmina, porque vai machucar, vai acabar interferindo no processo. Então, uma avaliação bem feita é uma avaliação de dica que vocês podem anotar aí do outro lado da telinha. Comedões abertos, fechados, pápulas, pústulas e nódulos e cisto. São esses tipos, né, de avaliação que nós podemos fazer e que a gente já mostrou anteriormente para vocês. Então, vocês pegam a figura do próprio cliente ou você pega um desenho, né, permitido aí pela internet e imprime, ou faz via digital também. Veja, né, como é o seu nicho de atendimento, de mercado, de atividade. Você faz virtual ou você faz da forma, né, digital ou da forma de papel presencial. Então, você faz quadrantes sobre o rosto do cliente e coloca o número de lesões, que isso você vai levando de cada sessão. Você vai levando no intervalo de 5, 10 sessões. Aí você faz novamente essa avaliação. Então, essa dica te traz, além de, claro, uma questão de dicas fotográficas também, é outro item de avaliação que você leva. Então, fotografia. A lâmpada de UD também ajuda bastante, a lâmpada enegrecida, aquela fluorescência
também te traz uma boa avaliação, e a questão da fotografia com as marcações. Então, 3 pontos principais quando você faz uma avaliação. Isso pode valer para avaliações para envelhecimento, para clareamento, também se vale esse tipo de dica aí para vocês hoje, ok? Aí, claro, aqui a gente está mostrando só facial, mas se for região de pescoço e colo, região das costas, vocês fazem o mesmo esquema. Pegue uma foto da cliente mesmo, ou pega uma foto da internet, um desenho, e faz o seu desenho também. Pois é, galera, nós profissionais da área da saúde, beleza e estética, também nós temos que ser, às vezes, desenhistas, né? Um designer aí para fazer a nossa super mega avaliação. Dúvidas até aí, galera? Tem uma dúvida ali, Andressa, mas a gente vai deixar no finalzinho para você responder, tá? Tudo bem, então. Então, vamos aos tratamentos, né? Seguindo as avaliações e orientações. Então, sempre verificar o tipo de pele, o biotipo de pele, mais oleosa ou mais para seca. Normalmente, aqui o quadro de oleosidade acaba sendo muito presente por ter a presença de acne. Sugerir preparo, né? Sugerir preparo de skincare, de home care é fundamental, é primordial. Lembre, 70% é o home care, 30% é o nosso trabalho. Tratamento de limpeza de pele, caso houver necessidade. Nesses quadros de acne, normalmente, de presença de comedões, há grande necessidade de uma boa limpeza de pele. Mas, às vezes, você pode estar fazendo associações com alguns peelings beta-hidroxiácidos ou alfas ou polidroxiácidos. Então, salicílico, pode trabalhar com mandélico, pode trabalhar com glicólico, pode trabalhar também com alguns efeitos de refinamento maior, que é a parte do cítrico, lático, mandélico. São alguns exemplos, né, de alfas e beta-hidroxiácidos que são bem utilizados no mercado da estética e profissional industrial, é o que a gente mais utiliza. Tem a questão dos polidroxiácidos, a glucolactona, tão conhecida aí no mercado da estética, também favorece todo um processo. Então, você pode fazer várias sinergias de acordo com o biotipo, de acordo com o tratamento, o afinamento, a hidratação que você queira fazer naquele momento. E lembre, orientação dos cuidados do pré, durante e após é fundamental também. Faça sua ficha de indicação, pode ser meio de digital também, ou por meio de papel, faz lá seu prontuário com a sua logomarca, com o seu nome, e faça todas as descrições pertinentes. Entregue a toda exceção para o seu cliente, seja via foto de WhatsApp, ou seja ali entregue sobre as mãos ali, você entrega para ele ao sair em cada sessão, dos cuidados que ele tem que ter a partir daquele momento. Do modo digital, depois vocês podem acompanhar no meu canal do YouTube lá, Andressa Cunha, vocês podem ver que a gente tem lá um formulário do Google bem fácil de fazer e que facilita vocês criarem avaliações e outros tipos de formulários para mandar via link para o seu cliente, quem é já desse mercado mundo digital aí. Tecnologia, então, que nós iremos trabalhar? Pré e probióticos. Esse é o grande tema, né, de hoje sobre os tratamentos de acne. Então, nós vamos trabalhar com reequilíbrio, regular a oleosidade, reduzir aquele eritema, aquela vermelhidão, reequilíbrio da microbiota, da microflora cutânea. Por isso que é chamado de 3 R's. Então, 3, né, formas de você regular, reequilibrar. Então, essa combinação de ativos que nós iremos falar agora vai atuar principalmente na ação queratolítica, seborreguladora e atuar nas bactérias da pele. Em resposta a elas, vamos trazer todos esses 3 equilíbrios principais. Por isso que é chamado de tecnologia 3Rs probiótica. Então, os probióticos, né? Vamos falar assim. Os probióticos é pró-vida. Antibiótico vem de contra-vida. Então, a definição dos probióticos nada mais é do que um suplemento que vai atingir, afetar toda a forma benéfica para a pele daquele paciente e através da melhora do balanço microbiano também. Então, quando nós utilizamos pré e probióticos de uso tópico, é essa a grande funcionalidade, você dar esse reequilíbrio. Porque lembra, o conjunto de micro-organismos, cada indivíduo tem o seu grupo,
Cada indivíduo tem seu grupo diferenciado em partes do corpo também. Então, nós temos que atuar ali fortemente para esse reequilíbrio, para essa reestruturação. E aí sim você pode dar continuidade com outros ativos. Um dos exemplos é os lactobacilos, né? Principalmente conhecidos como bactérias probióticas. É o grande utilizado aí no processo de agentes probióticos. Então, vamos trazer reequilíbrio, né? Regular oleosidade e reduzir vermelhidão. Essa é a grande combinação que nós iremos fazer hoje. Quais são os principais mecanismos de ações da nossa ação probiótica? Não ocorre para a bactéria do bem, mas sim ela vai promover uma ação de não adesão seletiva de micro-organismos, vai impedir a contaminação e inflamação, vai reparar a ruptura da função de barreira e desequilíbrio e impede a adesão de bactérias patogênicas. Então, nós temos que ter ação, sim, ali de bactérias. Mas lembre, porque tem alguns agentes no mercado que você vê propaganda bem forte de marketing, você já deve ter ouvido falar, daqueles que fazem, 100% tira, né, ação antisséptica, ação antimicrobiana, 100% se tira da pele. Mas o importante não é isso. A funcionalidade é você ter, sim, você tem que ter presente. Se você tirar toda a proteção da pele, com qual proteção você vai ter? Né? Com qual proteção você vai ter de barreira, de manter o manto hidrolipídico, de manter essa barreira de proteção? Você vai ter? Não vai ter. Então, por que retirar todo? Quem já conhece o mercado aí de dermocosméticos, já conhece o mercado cosméticos, já escutou muito no mercado falar que retira tudo, elimina tudo. Mas, na verdade, você não pode. Você tem que ter um reequilíbrio. Aí sim, aí eu concordo. Mas retirada total, aí não. Aí você piora o quadro. Pode perceber, pessoas que utilizam, né, alguns produtos aí que fazem esse apelo de retirada, em vez de melhorar o quadro, piora-se o quadro. Então, cuide na hora das indicações, né, que as pessoas adoram colocar a revistinha da amiga, porque a minha vizinha passou, porque minha mãe usa, e aí você vai utilizando também o mesmo processo. E às vezes não é bem-vindo para a sua pele naquele momento. Então, cuidado com algumas indicações, né, de terceiros. Às vezes o ideal é sempre um profissional, como vocês, que estão estudando, que são autoridade no assunto, que estão buscando constantemente conhecimento, em congressos, em revistas, em treinamentos como hoje, uma palestra online, ou presencial, e por aí vai. Condições de uma pele acneica, né? Nós temos o quê? O folículo capilar, que é obstruído por oleosidade, por células mortas, e geralmente influenciadas pela questão hormonal, grande parte das vezes. Então, a consequência são alterações psicológicas, emocionais desse cliente. Então, nós temos que cuidar dessa situação também. Por isso que a parceria com psicólogos, com terapeutas, também faz parte do nosso processo, porque interfere diretamente nas questões emocionais, porque é o nosso cartão de visita à nossa pele, é a nossa imagem que está passando. Então, as pessoas têm esse receio, esse medo, né, de como o outro lado vai achar ou pensar sobre a sua pele. Outro detalhe importante é você, primeiramente, o quê? Cuidar da sua pele. Você, como um profissional da área da estética, você, como profissional da área da saúde, cuidar da sua aparência é fundamental. Influência hormonal é a principal resposta, né, que eu falei para vocês. Então, os níveis andrógenos são mais elevados em ambientes de pacientes com acne. Aqui tem uma foto ilustrativa. Nós temos a testosterona. Em ação da 5-alfa-redutase, que é outro agente que nós podemos trabalhar como inibição, como diminuir, né, a carga dessa enzima, você tem a fusão, então você tem a formação de hidroxitestosterona, que é a THT. Então, isso vai estimular o crescimento de produção de sebo, de células da pele e mais do que os outros hormônios andrógenos, por isso que ela é tão influenciada. Então, o hiperativo desses pacientes está na 5-alfa-redutase. Então, ao inibir, ao diminuir esse poder, você vai ter menos conversão, consequentemente, menos produção de sebo, menos crescimento de células e, eventual, também a questão da acne em processo mais brando, ou até mesmo a cessão ali da acne.
Oleosidade em excesso, já se começa por esse ponto, né? Muitas vezes. Oleosidade em excesso proporciona o quê? Proliferação bacteriana, porfirinas, como a gente mostra na foto aqui para vocês, ó, na lâmpada de Wood, né? A questão da fluorescência, você percebe. Então, maior quantidade de comedões pode evoluir para agravar aí pápulas e pústulas. Então, essa tecnologia, ela é capaz de ação de diminuir a 5-alfa-redutase e ajudar na secreção sebácea também. Então, sebo reguladora é o que nós iremos atuar com os principais ativos. Outro ponto, vermelhidão, né? Aquele eritema, aquele desconforto, principalmente na maçã do rosto, na área zigomática aqui. Então, excesso de sebo na pele proporciona o quê? Condições inadequadas. Maior quantidade de comedões, que pode evoluir também. Então, a tecnologia é você reduzir novamente aqui a enzima principal, que converte e regular o processo de oleosidade. Então, esse Acne Combat, né, que a gente chama, que é um tratamento com ação probiótica no combate efetivo de uma ação detoxificante e remineralizadora da pele, é você controlar uma ação seborreguladora e ação intra e extracelular de poder de hidratação. Então, tudo isso está na ação do nosso procedimento de hoje. Então, na prática, nós temos alguns ativos principais que eu vou falar para vocês hoje, onde vai ter reequilíbrio da microflora, regular a oleosidade, prevenir e combater a acne. Você pode trabalhar, sim, como uma prevenção em peles já que tem uma presença de oleosidade apenas, muitas vezes, né? Não só a presença de acne. Um ativo bem interessante que entrou no mercado e deu aquele boom, né? Foi o carvão ativado. O carvão ativado, ele tem um grande benefício de ação adstringente, de absorver, de ação detox. Então, ele é bem-vinda quando a gente fala de peles oleosas e acneicas. Mas um detalhe importante, o carvão, ele tem que ser o carvão puro, as partículas de carvão ativado, porque muitas vezes o mercado dispõe do quê? De corantes, e não é o certo. Mas se você tem realmente na particularidade do ativo o carvão ativado, aí sim você vai ter uma funcionalidade ali de reter resíduos de maquiagem, poder ser um pouquinho mais abrasivo, promover um afinamento, eliminar toxinas e combater radicais livres. Essa é a grande funcionalidade da ação antipoluente e detox do carvão ativado. Por isso que eu trago hoje para vocês esse tão fabuloso, né, ativo. Então, ele é produzido a partir de queima de certas madeiras. Esse processo de queima mantém a porosidade desse material e na forma de trazer todo esse processo de adstringência, de processo de promover reequilíbrio, reduzir o tamanho dos ósseos, fazer uma ação de firmeza nessa pele, prevenir até mesmo o envelhecimento. Então, você vai trazer o quê? Longevidade, viscoluminosidade e maciez para essa pele. Ação, então, purificante. Esse é o principal ativo. Aqui eu trouxe um exemplo de mercado, que tem o charlocol, que é o carvão, junto com o ginkgo biloba. Então, você tem ação natural, como um imã que retém impurezas e controla esse excesso de oleosidade. Desobstrui os ossos e remove células mortas e toxinas. Esse é o grande benefício quando nós falamos da poderosa ação desencruste, carvão ativado. Está bastante, né? A carbonização de matéria orgânica é o grande mercado aí de agentes. Outro produto bem conhecido no mercado é a ação desencruste. E hoje em dia existe também, como é o caso aqui que eu trouxe como exemplo, de ação desencruste sem uso de equipamentos, o que te facilita muito e otimiza o seu tempo. Então, esse fluido rico em ação do salicílico, do queratoline, do amamelis, então, ação anti-inflamatória, seborreguladora, ação queratolítica, vai ter um benefício também de ação desencruste. Então, isso é bem favorável e o grande diferencial, você não precisa utilizar, então, equipamentos, mas sim o produto propriamente dito. A ação de higienizar essa pele, lembra que eu falei no início para vocês? O preparo, o refinamento, a retirada de sujidade, de ação de pigmento, de maquiagem, é importante. Então, aqui por isso que eu trouxe para vocês a ação demaquilante micelar. Então, nós temos micelas hidratantes, que são livres aqui os ativos, o produto de fragrância, ou conservantes que podem trazer efeito alérgeno,
ou sensibilidade nessa pele. Então, ele é livre de álcool e parabenos. Então, ele pode ser utilizado, sim, para todos os tipos de peles aí. Então, tem ação calmante, antioxidante e retirada principalmente desses resíduos de sujidade da pele, dos ossos aí. Por isso, a grande importância de atingir ele, sim, tanto para uso cabine, consultório, como para uso manutenção para o cliente. Outro exemplo que nós temos aí são acne cleanser, né? Que são sabonetes. Então, o primeiro que eu mostrei para vocês é demaquilante, refinador, preparador para retirada de maquiagem, sujidade e pigmento. Agora partimos para a parte de higienizantes que vão ter a ação de reparador, bactericida, anti-inflamatório. Por isso aqui eu trago para vocês o Juá, a quilália, a sálvia, o extrato de uva, a lantoína, são exemplos de ativos que vamos utilizar para peles oleosas e acníicas principalmente, porque tem um efeito antisséptico, reparador, adstringente. É isso que nós precisamos. Mas um detalhe importante, a climatização é também pertinente, porque às vezes ela usando todos os dias ali, constantemente, 2 vezes ao dia, ela pode sentir a pele dela mais seca. Então, o ideal é sempre intercalar com um sabonete de vitamina C, um sabonete de polifenóis da uva, são exemplos de climatização que você pode fazer. Aí, a climatização, a climatização desta pele ao longo do uso diário. 2 vezes por semana 3 vezes por semana outro, e assim você vai fazendo essa climatização. Aqui nós temos para uso de profissional para vocês, que os 2 primeiros é para uso tanto home care como para uso profissional. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um esfoliante físico, extratos de ações naturais, então ação também temos os extratos químicos aí, que é o caso do salicílico, onde nós vamos ter então uma ação de refinamento, preparo de pele, quebra de barreira e ação queratolítica. Então, você vai regular a produção de sebo. Por isso, é bem pertinente mostrar para vocês os principais ativos desse peeling vegetal, que ao aplicar sobre a pele, você sente aquele suave geladinho sobre a pele, aquela suave, ação de agente natural, extratos vegetais. Então, nós vamos ter sândalo, bardana, amamelis, barbatimão e hortelã. Também nós vamos ter ação de agentes químicos, como é o caso do peeling, de beta-hidroxiácido de salicílico. Então, efeito queratolítico, sebo regulador, que vai fazer todo um processo de preparo. Esse tipo de esfoliante você pode também acometer peles reativas, sensíveis, como é o caso de peles com rosácea, cooperrose. Você pode atingir com esse esfoliante também, por ter esse apelo de extrato natural e de apelo terapêutico, efeito anti-inflamatório, descongestionante, o que é ideal, para esse tipo de peles. Para esse tipo de pele, ok? Outro ponto importante, pessoal, vocês viram aqui, que ao longo da aula eu estou ingerindo muita água por eu estar falando constantemente, ok? Mas outro ponto importante é a ingestão de água. É fundamental também, anota aí, porque a ingestão de água vai trazer transporte, hidratação do nosso corpo. Então, é também uma outra função do nosso cliente ingerir água. Ah, mas eu não gosto de água. Então, faz a seguinte tática. Deixe sempre um copo de água, uma garrafa próximo a você e vai tomando aqueles golezinhos devagar, para você acostumar. Ou até mesmo coloque casca de laranja, coloque aquela água aromatizada, com canela, com hortelã, com frutas, que ela fica aromatizada. Então, aí você pode fazer aquela água saborizada, que eles dizem. Então, aí você vai tomando os golinhos e vai acostumando, e aos poucos você vai retirando esse sabor e deixa a água como um todo. Então, isso é importantíssimo também em respostas de pele, em respostas de hidratação. Nós temos que ingerir água, para aí sim nós favorecemos todos o nosso resultado. Aqui, outro ponto aqui, principal, a parte dos peelings químicos. Então, nós fizemos um preparo de pele, de higienização, de ação demaquilante, de ação de pré-peeling com esfoliação.
Agora eu dou um exemplo para vocês de ação peeling químico, onde nós vamos atuar como ação reparadora, refinamento, com ação que vai facilitar a emoliência, o preparo para você fazer, caso entre com uma limpeza de pele, a extração, ou até mesmo ali todo um processo de reparo de queratinização, de sebo regulador para o tratamento de acne. O intervalo normalmente que se atinge esse tipo de tratamento é no intervalo de 7 a 10 dias. Mas, claro, de acordo com cada biotipo e tipo de pele, você vai dando intervalos aí nesse tempo, né, de 7 a 10 dias, ou até mesmo maiores. Então, esse peeling aqui, nós temos a composição dos 5 alfas, né, dos 5 arrás, que vai entrar cítrico lático mandélico, né, são alguns exemplos, glicólico, que vai combinar com a ação do nosso beta-hidroxiácido, que é o salicílico. E aí sim, aqui você vai ter o alfa-bisabolol, o licopeno do tomate, o chá verde, a ureia, a lantoína, que vão favorecer a microcirculação, ação calmante, refrescante, hidratante, cicatrizante, que é isso que nós vamos favorecer quando nós falamos também de peelings para acne. Outro exemplo de produto que vocês podem estar utilizando são as argilas, que trazem os oligoelementos, oligos minerais, que vão favorecer também uma ação detox, uma ação astringente, uma ação sebo-reguladora. Aqui eu trouxe o exemplo da argila verde, que é a mais conhecida e a mais utilizada nesse mercado, para preço de observação de excesso de oleosidade, redução da aparência de ossos dilatados, revitalização, detoxificante, adstringente, que vai fazer um efeito aí todo bem-vindo para uma pele, com a ação da argila. Para ser utilizada, como ela é em pó, sempre tem que ser utilizada com a mistura de um tônico, né? De uma loção que seja compatível para você homogeneizar e utilizar da melhor performance aí a argila. Outro agente bem interessante são os tonificantes, né? Ação tônica. Aqui eu trago o berro mineral, água termal. Sim, ela é muito utilizada e deu esse boom no mercado também de agentes remineralizantes. Então, aqui nós vamos trazer a água termal de Jeju, nós vamos trazer oligoelementos aí, Colalif 18, estímulo de vitamina D, like na pele, o que vai ser muito bem-vindo, essa reestruturação, essa proteção e rejuvenescimento nessa pele. Firmeza, textura, é muito bem-vinda. Então, fluidos dermominerais, fluidos com oligoelementos, são bem-vindos numa pele também. E aqui a gente traz a ação emoliente, ação de solução aquecedora. Aqui se faz necessário quando você vai fazer a limpeza de pele. Senão, você pula esse estágio. Esse emoliente, ele tem um grande diferencial de mercado, porque ele vai trazer uma ação de emoliência sem uso de equipamentos. Esse é o grande diferencial. Então, a raiz forte, o capsicum, o óleo essencial de lavanda, o gengibre, são exemplos de ativos que vão fazer vasodilatação, aumento do processo ali de emoliência e vai te favorecer na hora do efeito da extração dos comedores. Então, é bem-vindo com certeza. E lembre, não se pode usar esse produto especificamente com equipamentos, nem vapor e nem máscara térmica, para você, às vezes, não ocorrer o risco de queimar a pele do cliente, porque ele faz um efeito bem de eritema, de vasodilatação, de microcirculação aumentada consequentemente. Então, dispensa o uso de equipamentos. Outro tônico que eu trago para vocês, que é muito bem-vindo aqui também, é a ação, né, fundamental de reduzir vermelhidão, reduzir oleosidade, imperfeições, aumentar a umectação e reequilíbrio do pH. Por isso que nós trazemos o zinco, a niacinamida, o salicílico e o acnelis. São ativos aí que vamos utilizar na parte de tonificar essa pele. A ação de adstringência é fundamental. Então, aqui nós trazemos um exemplo para você. O que mais? Ação clareadora também, você pode ter em casos de hipercromia pós-inflamatória, você pode ter no caso de cicatriz de acne, que é o caso pertinente para agentes clareadores. Ou você faz uma prevenção em toda aquela agressão que você fez, aí você pode usar também os clareadores ao final. Os iluminadores. Quando eu falo clareadores e iluminadores,
de uso tópico de dermos cosméticos, nós estamos falando do nosso cromóforo melanina. Então, nós estamos falando de hiperpigmentações melânicas. Então, por isso que vocês vão ver que é bem pertinente você utilizar cógico, lático, arbutin, extrato de raiz forte, que vai trazer uma ação de inibir aonde? A enzima principal, que é a tirosinase. Toda a cascata de produção de melanina, o que você vai a ter uma solução clareadora, iluminadora. Ok? E, claro, as máscaras que são muito bem-vindas. A gente já passou pela máscara secativa de carvão, ação adstringente, ação detox. Passamos pela argila verde, que também é outro exemplo de máscara. E aqui a gente traz uma outra máscara chamada de máscara secativa, onde nós vamos ter alguns ativos bem pertinentes. Aqui a base também é de argila, só que aqui é uma máscara pronta, então fácil de utilizar, fácil de retirar todo o processo. Aqui nós vamos ter alguns principais ativos, pessoal. Lavanda, óleo de rosa mosqueta, nós vamos ter aqui também o licopeno do tomate, raiz forte, são ativos seborreguladores, reequilibrar a microbiota cutânea, lembra? O processo infeccioso, favorecer o efeito secativo. E, claro, fotoproteção, blindagem, é importantíssimo. Hoje em dia no mercado existem os multifuncionais, como eu trago aqui agora para vocês, a ação anti-acne. Então, além de ter uma fotoproteção, proteção radiação ultravioleta, UVA e UVB, luz visível e luz azul, nós vamos ter um agente, o quê? Pertinente para agente multiproteção, que vai ter a niacinamida, que vai ter o Apoliskin, que é ação antipoluente. Só vou carregar aqui meu computador, galera. Então, nós vamos ter esses agentes como funcionalidade de agentes que vão fazer a ação anti-acne, anti-oleosidade, tirar aquele brilho em excesso e a fotoproteção com FPS, com proteção UVA, que é o PPD. Então, tudo isso vai fazer a sinergia de um protetor multifuncional e com ação multiproteção 24 horas antioxidante, o que te favorece também, né, esse grande diferencial de mercado. Então, aí trago para vocês um exemplo de fotoproteção. Indicação de skincare, home care. Aqui eu já trouxe alguns exemplos, mas aqui eu trago outros exemplos para vocês. Então, o pós-imediato, pós-peeling, que a gente fala, o pós-procedimento, são os 4 pilares: higienizar, tonificar, hidratar e fotoproteger. Que é o exemplo aqui da nossa foto. Então, nós vamos trazer agentes como ácido hialurônico, como vitaminas antioxidantes, como agentes seborreguladores. É importantíssimo na skincare, na rotina diária do seu cliente. Ele tem que sair do seu processo ali com uma rotina adequada. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de secativos, de seborreguladores e que vão trazer o processo de adstringência e ação de hidratação nessa pele oleosa e acneica. Aí nós temos as fotoproteções multifuncionais, aqui eu trouxe outros exemplos, além da acne, tem ação anti-oleosidade, tem ação clareadora, tem ação de bases de alta cobertura e média cobertura, que aí vamos trazer um efeito de uniformizar o tom da pele, um efeito mais de maquiagem tratamento, o que você pode atuar também. Se você preparar bem essa pele, se você cuidar com skincare, você pode comprometer ali a sua pele usar um dia uma maquiagem com uma maior cobertura. Mas aqui nessa linha multifuncional, como eu falei para vocês, de gel creme, nós temos a função o quê? Translúcida, onde vai ter um pigmento que vai uniformizar o tom de todos os fototipos de peles. Então, é bem interessante também para ambos os gêneros, feminino e masculino. Mas se você quer dar um toque a mais, quer dar aquela maquiagem tratamento, aí você pode trabalhar com as bases de alta ou média cobertura, que também é muito bem-vindo. Aí, de acordo com o fototipo, vai uma determinada tonalidade para essa pele. Ou você pode brincar com as tonalidades e mesclar aí a mistura entre elas, que também é fabuloso. Então, aqui nós trazemos sabonete para tamanho profissional, tamanho aqui, no caso, home care, skincare, com os ativos bem similares ao que a gente falou logo acima para vocês, dos sabonetes. Loções tônicas, aqui eu trago a loção, então,
da acne, novamente, como é o tema principal, com ação 24 horas de ação antimicrobiana. E aí nós temos ação de secativos, ação de sleeping mask, que são máscaras de dormir, que tem ação anti-imperfeições, controle sebo regulador. Então, o Acnebiol, o Ronacare, são alguns exemplos. Então, aqui nós estamos finalizando a nossa aula de hoje, a nossa palestra de hoje com vocês, com alguns exemplos de produtos dermocosméticos profissionais de uso de mercado que vocês, autoridades no assunto, podem já começar a indicar, a utilizar e a também aí saber mais detalhes de quais ativos são mais indicados para determinados tipos de afecções, como é o caso hoje da acne. Aqui algumas fotos de antes e depois de uma limpeza de pele e 3 sessões de todo esse procedimento que nós estamos falando hoje. Então, vocês verem visto, luminosidade, diminuição dessa questão de vermelhidão, né, e inchaço, muitas vezes. Então, você favorece muito essa pele com essa tecnologia incrível de dermocosméticos de renome, de tecnologia no mercado, galera. Então, lembre, transforme seu aprendizado em diferencial nos seus atendimentos, no seu consultório, na sua clínica, no seu home care aí, se você atende domiciliar também. Nós temos artes disponíveis, sim, no mercado da estética, que nós podemos ajudar você nessa divulgação de marketing. Lembre, aproveite a sazonalidade, traga diferenciais no seu atendimento. Tempo é dinheiro, que a gente fala, na verdade? Então, realização de procedimentos com nível de qualidade de trabalho, de conhecimento, mas também influência e prática, é assim que você vai trazer maior segurança, fidelidade no seu cliente. E lembre, você é responsável pelo seu sucesso. Então, é hora de colocar todo esse conhecimento de hoje em prática, ok? Então, segue aqui as minhas redes sociais, tá? Instagram, Facebook, o canal do YouTube, que é Andressa Cunha, contato da loja física, que se encontra em Curitiba, e vocês podem conhecer toda a parte de treinamento, a parte de produtos, acessórios e tudo mais que você necessita nesse mundo da estética. Nós estamos fazendo várias consultorias e treinamentos e estamos à disposição sempre com vocês, pessoal. Então, muito obrigada pela participação de todos aí, e agora aguardo algumas perguntas aí de vocês, né? Oi, Andressa. Olá. Peraí, deixa eu ver se a Alisson vai entrar aqui. Tadinha, ela tá caindo toda hora. Não. Demorando. Bom, então eu vou. Alguns alunos fizeram algumas perguntas aqui durante a palestra, então vou ler para você. Deixa eu pegar a primeira pergunta aqui, que foi da Giovana. Giovana perguntou o seguinte: é possível ter aumento de acne por conta da máscara que utilizamos durante o dia? Deve ser algum creme, né, que seja... Nós estamos falando das máscaras mesmo que a gente tem que usar, né? Que agora, com essa pandemia, utilizando constantemente isso. Então, tem a oclusão, realmente, o calor, né? O abafar ali, que a gente fala da região. Então, claro, compromete sim, né? Então, a gente passa protetor, passa hidratante, mas tem a oclusão. O calor agora intenso que está chegando na região sul aqui, então acaba comprometendo sim. Então, a gente acaba tendo essa questão mais por uso da máscara constantemente, direto, que a gente não tinha antes. Então, pode comprometer sim, ou agravar, ou aparecer a famosa acne, né? Nesses casos de oclusão com a máscara constante. Pode ter sim. Pode. Pode agravar, né? Deixa eu ver. A Maiara, ela fez a seguinte questão. Caso uma paciente tenha muita acne e é diagnosticada com ovário policístico e não consegue fazer o tratamento com anticoncepcionais por ter problemas de coagulação, nesse caso... Então, aí você pode ir para as terapias alternativas, né? Que existe hoje em dia, às vezes a homeopatia, né? Ou outras alternativas aí que nós temos que pode auxiliar como alternativa. Não é o foco principal, né? Que é a medicação direta com o ginecologista.
mas que pode auxiliar. E o tratamento ali, né, do home care, do skincare, que a gente comentou hoje agora na palestra, e do consultório, vai também a um complemento, né? Mas tem de sim controlar essa questão hormonal de alguma forma, né? Conversar com o médico, porque existe hoje no mercado muitas alternativas, né? Então, deve ter alguma que não seja só a questão de medicações, já que ela falou que tem problemas de coagulação, que pode substituir e aliviar, porque o que acontece muito, Jéssica, é que, ok, você faz um grande tratamento tópico de produtos, uso skincare, só que se ela está comprometida internamente, a resposta acaba sendo muito, muito pequena a porcentagem. E ela acaba tendo aquela, como é que a gente fala, aquela expectativa, né, grande, e daí quando ela vai ver o resultado, não é aquilo que ela esperava. Então, tem que cuidar bastante dessa questão de medicações ou problemas de coagulação, porque interfere diretamente na resposta, né, da sua pele. É o que eu sempre falo para minhas alunas, né? E aproveitando que tem mais gente aqui, a ficha de anamnese é uma etapa que não dá para ser pulada, é impossível. A gente precisa saber se essa cliente que está sentada ali na minha frente, ela tem ou não algum problema hormonal, né? Se ela tem algum problema como esse de ovário policístico, porque se você não souber e ela também não é obrigada a saber que você precisa saber, ela não vai mencionar, e aí você vai fazer um tratamento que você está perdendo tempo, o paciente está perdendo dinheiro, porque você não vai conseguir resultado. Sim. Então, a gente precisa investigar o paciente, né, Andressa? Sim, é importante. Então, você tem que saber, assim, que o pessoal que está indo à procura sua, por indicação, ou porque, né, conheceu você por algum meio, né, seja digital ou presencial, ele não sabe, ele é leigo no assunto, né, porque parece óbvio que nós somos profissionais, pessoal, mas faz aquela ficha, né, senta em casa um dia e começa a fazer várias perguntas. Procura em artigos, procura em revistas, principais perguntas que você possa fazer. E que você acha que talvez não possa ser, mas é uma dúvida bem pertinente. Uma delas é medicações, outra delas é a questão nutricional desse paciente. Se o corpo dele está absorvendo os nutrientes realmente. Ah, ele come saudável, mas será que o corpo dele está absorvendo saudável também? Ou ele está precisando de suplementação para ajudar nesse processo? Todo é um sistema. Sim. Inclusive, a gente vai ter uma palestra sobre nutrição aplicada à estética, não dá para já a gente perguntar sobre isso. Complementar. Continuando aqui, a Evelyn, ela perguntou assim, relacionado ao acne combate. Então, no caso, o acne combate é os 3 R's? Isso mesmo. É só o termo que a gente usou, né? De combater a acne, de uma forma de usar pré e probióticos aí, e outros fatores que vão regular a microbiota, regular o processo inflamatório e processo de hidratação aí. Perfeito. A Loana, perguntou o seguinte, o protetor solar já é o suficiente para manter a umidade adequada da pele? Não, galera, pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus, não. Não, gente, só protetor não. Ó, lembra os 4 pilares que eu falei. Higienizar, tonificar, hidratar e fotoproteger. Porque senão você vai falar, meu protetor não fez efeito, manchou, ficou comedogênico, tá pesado, tá isso, tá aquilo. Aí você pergunta, como que você higienizou? Como você tonificou? Como você hidratou essa pele? Ah, não, eu não passei nada. Aí você tá com a pele suja, né, ossos comprometidos lá, estão tamponados, estão sujos, e aí como que você prepara essa pele para receber a blindagem que é a fotoproteção? Então, preparar essa pele com bom higienizante e umectação é manter o tônico, equilíbrio do pH, a ação adstringente. Aí sim, você passa o seu fotoprotetor. Aqueles exemplos que eu trouxe de maquiagem e tratamento, ou de média, ou de alta cobertura, ou gel creme tradicional, aí você pode usar tranquilamente. Mas só ele não vai manter, não. Tem que usar todos os 4 pilares. É o que eu sempre falo, né, para as alunas, né, que está iniciando na estética, ela sempre vai ter a noção, e até mesmo os pacientes que são leigos nisso, de que hidratar a pele está relacionado à oleosidade, né, a repor óleo. Gente, não, né, a maioria, quando a gente fala de hidratação, é como a nossa pele consegue manter a água
né? E aí, nos cosméticos, que a Andressa acabou de falar sobre umectação, né? Para quem está iniciando, o que significa? Umectação é quando eu uso ativos que vão me ajudar a manter, a reter a água na pele, tá? Isso é fundamental. Não só para o tratamento de acne, que eu também bato muito isso na tecla, mas em todos os tratamentos. Uma pele hidratada, se a pele não estiver hidratada, ou seja, se ela não tiver água ali, vocês não vão ter um resultado eficiente no final. Né? Por isso que a gente usa bastante ácido hialurônico, antioxidantes, vitamina C, vitamina E, vitamina A. São alguns exemplos, né, de ativos que vão ajudar a suprir essa barreira para você não ter a grande perda transepidermal de água, pessoal. Então, por isso, criar, né, agentes que vão contornar ali a questão da filagrina, a questão dos ácidos graxos, a questão de barreira, é fundamental para não perda de água em excesso. Que transpiração, troca, nós vamos ter constantemente. Mas a perda em excesso, aí você tem a desidratação, a desvitalização, uma pele seca, uma pele envelhecida e, né, consequentemente, o envelhecimento. Isso. Vou continuando aqui, a Bruna Nogueira. O cisto do couro cabeludo é formado da mesma forma que o cisto da pele? E qual é a melhor forma de prevenção para o couro cabeludo? Sim, é da mesma forma, né? Só que daí é a seguinte questão de uso, né, de skincare, de rotina diária, aí entra para a área profissional de cabelo, realmente, né? Dá para se usar aqueles esfoliantes que eu mostrei lá com zinco e salicílico, dá para se usar também, né? Não com certa frequência, você dá um intervalo maior. Mas aí, hoje em dia, existe no mercado, né, produtos mais direcionados para uso diário em peles com couro cabeludo oleoso. Mas lembre, sempre higienizar bem esse couro cabeludo. Se for cabelos compridos, longos, o ideal é sempre lavar, prender, né, com uma presilha, com uma toalha, e depois lavar todo o corpo, porque fica resíduo de oleosidade, e aí vai comprometer outras regiões da parte, né, com essa presença de acne, de comedores também. Certo. E a Loana, ela perguntou quais cuidados você indica para a diminuição dos poros aparentes. Isso, né, que seria, acho que os ossos dilatados que ela está falando. Utilizar bastante argila verde, dá para se usar bastante lá, que eu falei do carvão ativado, ação astringente, purificante, hidratante. Você vai favorecer, né, essa grande aparência dos ossos dilatados. Mas lembre, sempre preparar essa pele com alguns peelings, né, como é o caso do mandélico, como é o caso do salicílico, com os queratolíticos, né, seborreguladores, também vão fazer um refinamento, uma reestruturação de barreira, né, destamponar ali os ossos que estão ali tamponados por alguma sujidade, e aí sim depois você entra com as máscaras adstringentes e seborreguladoras. Aí você faz um trabalho bem bacana. Ela perguntou da borra do café. A galera com os tratamentos tradicionais caseiros, né? Né? Porque você não sabe, né, a reatividade da pele. Se você quiser passar em você, ok, né? Você que é a sua segurança ali, né? É por conta sua. Agora, em clientes, né, em pacientes, eu já não quero que comprometa, porque você não sabe a reatividade da pele daquele cliente. Como que vai comprometer, né, a reação daquela pele. Então, use os profissionais, os industrializados, o que já tem feito estudo realmente, que aí você não compromete, né, efeitos aí indesejados, intercorrências indesejadas no meio do caminho, né? Exatamente. É melhor usar o esfoliante normal, Luana. Usa o tradicional cosmético. Tradicional. Deixa o café para nós tomar. Isso, senão você não café, não dá. Toma um cafezinho. Ai. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu pulei alguém. Acho que não. Não? Tá. Então, só para finalizar, Andressa, a gente estava falando dessa questão hormonal, do problema que a gente precisa investigar o paciente. Queria que você opinasse e falasse um pouquinho sobre a ingestão de leite. Porque, como você acabou explicando, né, nessa palestra, e as alunas aqui que já estão nos anos mais avançados já sabem, a gente tem o problema dos andrógenos.
né? Como predisposição ali ao aumento da glândula e assim sucessivamente toda a fisiopatologia da acne. Então, o leite, a gente sabe que ele é um composto, né, nutricional que contém muitos andrógenos. Então, Sim. existe essa ligação, né, do consumo de leite em abundância com a acne? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Então, na verdade, qualquer alimentação, né? O pessoal fala bastante dos carboidratos refinados ou dos açúcares em si, né? Ou entra também a questão do leite. Entra bastante essa questão da alimentação nutricional, como a gente falou de início. Então, compromete? Compromete, mas não é o ponto principal, né? Não é ele que totalmente é o culpado da situação. Como eu dei alguns exemplos, questões medicamentosas, ou questão de resíduos de medicação, de cosméticos, ou não uso, né, de uma boa fotoproteção, de um cuidado de hidratante, que as pessoas acabam pulando esses estágios, né, de uso tópico, de uso estético tópico, também é pertinente. Então, a alimentação, ela favorece, claro, mas nada que você não possa comer um dia ou tomar um dia, só não pode virar constante, né, porque aí você sabe que esses efeitos acumulativos, ou do resíduo do leite, ou de um chocolate, ou de um carboidrato refinado, né, os açúcares em si, como um todo, vão favorecer aí todo um processo de envelhecimento, primeiramente, efeito de glicação nesta pele, né, ativar metaloproteinases para quebra ali do processo e formação de envelhecimento precoce, e também a obstrução e aumento do quadro de oleosidade nesta pele também. Certo. Obrigada, Andressa, né, pela resposta e, de forma geral, obrigada pela palestra, né, por trazer aí bastante conhecimento, falou bastante sobre ativos, né, como cuidar da pele. É aquela história, para a gente poder cuidar, né, da acne, a gente precisa entender quais são os mecanismos que levam ao seu desenvolvimento, e isso facilita bastante, né, saber qual vai ser daí a escolha dos ativos que a gente vai utilizar, e você trouxe hoje uma aula bem completa, eu acho que deu para a gente absorver bastante. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, pessoal, aí, a participação, a audiência, compartilhem, né, conversem com a gente, segue a gente pelas redes sociais e pode fazer as perguntas aí pertinentes que vocês vierem ao longo do percurso, né, da vida acadêmica de vocês e da vida prática e também da estética. Muito obrigada novamente, Jéssica, para a professora Alice também, foi um prazer enorme, sempre estarei à disposição. Tá, Beijo okay. e boas energias, sucesso para vocês todos aí. Obrigada, tchau, Andressa. Até mais, tchau, tchau, galera. E para a galera que está aqui, né, só para relembrar, então amanhã às 7 horas a gente retorna novamente aqui ao vivo no canal da nossos cursos da área da saúde, e a gente vai ter palestra, né, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre camuflagem de estrias, né, de mamas, e aí no segundo horário a gente vai ter um bate-papo super legal com a Nani Mota, que é uma referência aí nacional em Tchau.